Vem aqui, filó. Vem aqui. Sobe. Sobe. Não, não pega ele, não. Pronto? Oi, pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar essa videoaula para a gente discutir um pouco mais o problema da composicionalidade no cálculo do significado. Então, esse é um tema que aparece na introdução da Márcia muito rapidamente, mas é um problema muito relevante para as questões formais de descrição do significado. Então, é por isso que a gente vai discutir ele aqui e vai falar de dois aspectos muito importantes. Então, o primeiro é o aspecto sintático e o segundo é o aspecto lexical. Quando a gente fala de composicionalidade, o que está em jogo é basicamente como que eu consigo chegar num significado para uma sentença, por exemplo, a partir da combinação do significado das partes. O aspecto sintático dessa combinação vai olhar justamente para o modo como as partes são combinadas, especialmente vai olhar para a ordem como essas partes são combinadas. Então, por isso que é muito comum fazer uma analogia com as operações matemáticas, que é justamente o que a Márcia faz no livro que vocês leram. Então, eu não sei se vocês estão lembrados, mas recentemente viralizou pela internet uma operação matemática que era muito simples, mas que você podia chegar a dois resultados diferentes, dependendo da ordenação que você aplicava às operações. Então, veja só, você tem uma operação aqui que envolve a divisão, a multiplicação, parênteses e soma. Então, se vocês lembram bem lá dos princípios básicos da matemática, de quando vocês estavam em época de alfabetização, a soma é a primeira que você vai fazer porque está dentro do parênteses, certo? Então, quando você soma o 2 mais 2, você tem como resultado o 4. A partir disso, você fica com a expressão 8 divididos por 2 vezes 4. E a questão aqui é se você vai aplicar primeiro a divisão ou a multiplicação. Se você aplicar primeiro a divisão, você vai ter 8 divididos por 2 igual a 4 vezes 4, 16. Esse seria o resultado que você obtém quando você aplica a primeira divisão. Mas se você aplicar a primeira multiplicação, você teria 2 vezes 4, 8, e daí a divisão de 8 por 8 vai ser 1. Então, em princípio, você tem a mesma expressão matemática que vai te levar a dois resultados diferentes, a depender de se você aplica primeiro a multiplicação ou primeiro a divisão. Então, esse tipo de problemática é uma problemática sobre a ordenação das operações, e por isso que a gente diz que é uma problemática sintática, porque quando você está trabalhando com a combinação dos termos, você tem muitas possibilidades de fazer essa combinação. E aí, quando você escolhe fazer uma combinação e não outra, você tem consequências para isso. A gente costuma ver esse tipo de propriedade muito comumente quando você trabalha com ambiguidade estrutural. Então, talvez vocês tenham visto na disciplina de sintaxe sentenças como aquelas do tipo: o João viu o incêndio do prédio, o Pedro bateu na velha com a bengala, que são sentenças que a gente chama de sentenças que são estruturalmente ambíguas, porque elas podem ter duas interpretações diferentes a depender de como você combina esses termos. Então, por exemplo, o caso do incêndio do prédio, né? O João viu o incêndio do prédio. Pode ser que o João propriamente esteja no prédio e ele viu um incêndio de uma outra coisa em um lugar distante, ou pode ser que ele, estando na rua, viu o prédio em chamas, então ele viu o incêndio do prédio. Então, se vocês lembram lá dos testes de constituência, eu consigo provar a diferença dessas estruturas porque eu consigo focalizar, por exemplo, para a segunda interpretação, o constituinte foi o incêndio do prédio que o João viu, e para a primeira interpretação foi o incêndio que o João viu do prédio. Aí você tem com clareza um exemplo de como a diferença de combinação sintática pode afetar na produção de significado. Então, isso é um exemplo que envolve a composicionalidade, porque é sobre como você está fazendo a combinação das coisas, o que você combinou primeiro ou o que você combinou com o quê. E daí isso, claro, vai ter
consequências para o significado, porque conforme você vai combinando partes menores em partes maiores, você vai gerando novos significados parciais. Então, nesse caso, a composicionalidade do significado é afetada pela ordem de aplicação das operações sintáticas, pela ordem de combinação entre as partes. Mas isso não é tudo, tem mais uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando se trata de composicionalidade. Então, vocês devem lembrar lá do Saussure que quando a gente está trabalhando com línguas naturais, a gente está manipulando os signos linguísticos. E o que são os signos linguísticos? Uma combinação entre um significante e um significado. Então, a gente pode falar das palavras como signos linguísticos, pode falar também dos morfemas como signos linguísticos, também pode falar de sentenças inteiras como signos linguísticos. A ideia aqui é que o signo linguístico da sentença vai sofrer influência justamente do que está dentro dele, né? Então, a gente tem dentro de uma sentença palavras e essas palavras por si só vão carregar o seu próprio significado. Então, é crucial que para o cálculo do significado total da sentença, o significado das partes esteja lá contemplado. A gente tem, por exemplo, a sentença "o João deve chegar às 10". Vocês conseguem dar duas interpretações para essa sentença? Então, por um lado, a gente pode estar num contexto em que eu estou avisando que existe uma chance dele estar em casa a partir das 10 horas, e daí eu falo "o João deve chegar às 10". Ou, em outro contexto, eu estou dizendo que existe uma necessidade, uma obrigação por parte dele de estar em casa às 10, então eu digo: o João deve chegar às 10. Nesses dois casos, eu tenho duas sentenças com interpretações distintas. Então, eu tenho uma diferença de interpretação nessas duas sentenças, porque na primeira eu estou meramente falando da probabilidade de que o João esteja em casa a partir do horário das 10, e na segunda eu estou assinalando uma obrigação de que ele esteja em casa a partir desse horário. De onde vêm essas duas possibilidades de interpretação? O que acontece nesse caso é que o item lexical deve traz uma ambiguidade com relação ao tipo de modalidade, como a gente chama, que ele veicula. Então, por um lado, você vai aplicar ele em sentenças do tipo: amanhã deve chover, que você não está de maneira nenhuma fazendo uma prescrição sobre a possibilidade de chuva, você está meramente constatando que existe essa possibilidade. Agora, você também tem sentenças como do tipo: não se deve fumar em lugares fechados, em que esse deve traz um valor deôntico, como a gente chama, que é um valor que assinala uma obrigação, uma lei, uma necessidade de cumprimento. Então, é por conta do item lexical deve ter essas duas interpretações que a gente consegue ter duas interpretações diferentes para aquela sentença: o João deve chegar às 10. Então, perceba que a composicionalidade da sentença como um todo é afetada pelo significado das partes que aparecem dentro dessa sentença. Então, toda a sentença "o João deve chegar em casa às 10", toma um sabor de obrigação quando você usa um item lexical deve que tem esse sabor de obrigação. Ou então a sentença toma um sabor epistêmico quando o falante usa o deve que tem essa interpretação de probabilidade e possibilidade. Então, no fim das contas, a composicionalidade vai ter que depender não só do modo como as coisas se combinam, mas também de qual é o significado dessas coisas que estão se combinando. Então, a gente tem essa formulação do princípio de composicionalidade em termos um pouco mais específicos. Então, vocês têm aqui embaixo essa formulação. O significado do todo é a função do significado de suas partes e do modo como elas são combinadas. Então, o princípio de composicionalidade precisa contemplar tanto o caráter das partes, então o significado das partes, mas também o modo como elas são combinadas. Então, não é só sobre aquela ordem matemática que vai ser aplicar primeiro uma determinada operação e depois outra, mas também vai ser sobre que significado a gente atribui para cada uma das partes. E isso é muito importante porque tem todo um campo de semântica formal que se dedica a estabelecer os significados dos itens lexicais. A gente trabalha daí com o significado desses verbos que são auxiliares, com
o significado, por exemplo, de valores morfológicos, como o plural, o significado de partículas relevantes, como artigos e quantificadores, levando em consideração a contribuição desse item lexical para o significado da sentença como um todo. Vocês vão ver que é como se fosse uma mecânica reversa, de partindo do significado da sentença, chegar ao significado das partes. Então é por isso que eu achei que valia a pena a gente fazer uma pausa para olhar para a composicionalidade com um pouco mais de carinho, porque esse é um conceito extremamente importante, principalmente quando se trata de linguística formal.